Pod Business, o podcast da M-Stort. Iniciando mais um Pod Business, o podcast da M-Stort, uma empresa de consultoria com mais de 38 anos de atuação no mercado nacional e internacional. Convido você a se inscrever no nosso canal, está passando aqui no seu vídeo, inscreva-se e adicione ali as notificações através do nosso sininho. Hoje, aqui conosco, Gerson Silva, nosso parceiro, consultor de estratégia. Temos também Martin Henkel, fundador da Senior Lab, Maurênio Stort, nosso diretor da M-Stort. Bem-vindo, né, Maurênio, mais uma vez. Obrigado. Quer apresentar o nosso convidado de hoje, Maurênio? Pois é, eu tenho só meia hora para falar do People. O Martin Henkel é fundador da Senior Lab, criador do conceito Aging Market, autor dos livros Shopper 60, A Trilha da Longevidade Brasileira, e é especializado na economia prateada. Esse é um conceito bastante interessante. E também o Gerson, nosso parceiro, consultor, comunicador, consultor da área estratégica, com muita atuação no mercado de saúde, e obrigado por vocês estarem conosco. Até porque, né, Valmir, hoje a gente está lançando o nosso projeto Senior Contas, as empresas com 50 e 60 mais. Então, nada melhor do que trazer uma autoridade para falar sobre esse assunto. Obrigado, Marcos, pela tua presença. Que agradeço, Maurênio, e esse tema interessante vai gerar muitos programas. Nós temos muitas empresas com esse perfil aqui no Rio Grande do Sul. Que tu chama de prateada, né? Geração prateada. Economia prateada, né? O conceito do que é consumido por pessoas com 50 ou 60 anos ou mais. A geração prateada são esses, possivelmente, fundadores ou já na segunda geração dessas empresas que estão virando, que se sentaram, né? E temos empresas centenárias também. Não é? Se sentaram na galera. Se chegar aos 60, né? Perfeito. Até a gente fala uma brincadeira, né? Que a geração X, e esse pode ser um tema para a gente falar daqui a pouco, a geração X, a conhecida geração Coca-Cola, se sentou. Os dois primeiros, né, temos um grupo com 61 anos e um grupo com 60 anos de idade da geração X. Então, até eles já se sentaram. Uma pergunta, eu acho que primeira, que a gente... Da onde surgiu o teu envolvimento com esse segmento? Maurênio, assim, é muito engraçado. O Gerson trabalhávamos no mesmo grupo. Eu atuava no braço financeiro do grupo, e que se transformou num banco, se chamava Banco Topázio. Nós tínhamos uma unidade de cartão de crédito de loja. Nós fazíamos a gestão do carnê, do antigo carnê, né? Crediário. No crediário, mas no formato de cartão de crédito, era uma operação que nós tínhamos no banco. Quando a gente testava a campanha, no lançamento de um novo varejista, sempre tinha problema na interpretação, na comunicação. A campanha que a gente apresentava não conseguia levar a mensagem que a gente desejava. Os consumidores, na sua maioria, com perfil de 50 anos, 60 anos ou mais, eles não entendiam o que a gente queria dizer. Veja só que arrogância, né, de um cara de marketing falar que eles não entendiam o que a gente queria. Na verdade, nós não estávamos utilizando a comunicação adequada. Estou falando de 2006, tá? 2006, 2007, 2009. Então ali eu percebi, e a minha formação é marketing, publicidade, propaganda e marketing, que a gente não tinha aprendido na academia como nos comunicarmos adequadamente com esse público. E testamos, fizemos alguns ajustes. E quando eu saí do grupo em 2014, eu já saí determinado, bom, desse oceano azul do desconhecimento, deixa eu me posicionar e aprender um pouco mais, Tem né? espaço. Ele é uma oportunidade. E foi assim que eu comecei a explorar esse assunto, aprender com médicos, aprender com psicólogos, a interpretar melhor esse consumidor. E isso faz 11 anos, né? Minha empresa começou aqui em Porto Alegre, 11 anos atrás. O Gerson, aqui todos trabalharam com comunicação. Tu foi um comunicador trabalhou na RBS muitos anos, né? Sim. Na Gaúcha, Valmir na Bandeirantes, também com comunicação. Eu fui
vendedor também de vários veículos, mas o seu Maurício falava uma coisa interessante na RBS. Uma coisa é falar para as pessoas, outra coisa é falar com as pessoas. Isso. E eu acho que é esse segredo de estar adequando a comunicação a esse público. E até eu queria que tu contasse um pouco do teu livro, né? Porque em função dele também, como é que é essa abordagem que tu pode trazer para nós? São 2 livros. Um deles se chama Shopper 60+, que é um livro onde a gente tenta fazer um manual para o varejo, né? De como o varejo, como a indústria também pode se relacionar melhor com esse consumidor. Entendendo como esse consumidor enxerga o mundo, entendendo como esse consumidor enxerga, inclusive, as nossas marcas, né? E Depois eu quero fazer um gancho desta provocação do Dr. Maurênio, que eu preciso te perguntar sobre este contexto que eu acho que tem muito a ver com o teu livro. Muito bom. Esse é um assunto que a gente consegue estudar uns 10 programas, tá? Já estamos em 505, oferecendo aqui já. Então, esse livro trata sobre esse aspecto focado no varejo, o shopper, né? O cliente do varejo. E o outro livro se chama A Trilha da Longevidade Brasileira. Esse livro eu tive a honra de escrever junto com o Dr. Emílio Moriguchi e o Dr. João Senger. Né? São 2 diretores do Instituto Moriguchi. E o Dr. Emílio começou uma pesquisa em Veranópolis antes do mundo descobrir as Blue Zones, né? As 5 zonas azuis, aquelas famosas, até que tem programas do Netflix. E o Dr. Emílio começou uma pesquisa em Veranópolis em 1994 para entender por que aquela população de lá tinha uma expectativa de vida ao nascer de 77,7 anos, enquanto a média no Brasil era de 58 anos. Então era uma cidade realmente, naquele momento, extremamente longeva, tanto que se chama a Terra da Longevidade, até hoje, como nome turístico, e ele fez uma pesquisa, fez um estudo de coorte populacional, mergulhou, acompanhou vários centenários, nonagenários, entendeu o estilo de vida, o que eles comiam, como é que era a vida social, como é que eram as relações familiares, tudo, Maurênio. Nos alimentos fazia coleta para depois fazer análise bromatológica aqui na URCS, em Porto Alegre. Então conseguiram entender como o alimento influenciava. Então, um estudo bastante profundo. Esse estudo se chama Projeto Veranópolis, o nome da pesquisa científica. Meio acadêmico, meio médico, científico conhece esse estudo. Eu tive que fazer essa introdução toda pelo mérito da pesquisa do Dr. Emílio, mas também para explicar por que criamos a trilha. A gente entendeu que a linguagem do relatório, a linguagem da apresentação da pesquisa científica não era adequada para o público leigo. E o objetivo do Instituto é fazer essa mensagem permear pelo Brasil inteiro. Então, daí traduzimos, né? Entrou o especialista em comunicação para o público maduro, e essa foi minha tarefa. Então, criamos o nome, a Trilha da Longevidade Brasileira, para nos apropriarmos desse pioneirismo. E também fizemos, inclusive, um desenho da trilha, né, orientando e mostrando como aquela população que é mais longeva, como é que eles vivem, o que eles fazem, o que é importante. Então, esses foram os 2 livros, né? Um é de negócios e marketing, o outro é de bem-estar. Não tem, aparentemente, muita relação, mas nesse mundo longevo, onde a gente entende o que faz bem, o que ajuda as pessoas, o que ajuda um centenário da Serra Gaúcha ter mais longevidade, ter mais capacidade intelectual. A gente consegue encontrar também como traduzir isso para o mercado, para produtos, para serviços, para modo de vida. Sim. Deixa eu fazer uma pergunta aqui bem do mercado de comunicação. Quando que uma marca envelhece? Quando uma marca envelhece, quando ela perde a conexão com o seu consumidor. Mas, no caso, ela não acompanha esse público, ela pode acompanhar se adaptando. Como é que tu enxerga essa evolução? Né? Aí a gente já entra nas questões de branding, né? Que é bem mais profundo do que somente a marca visual, mas acho que nesse ambiente do branding a gente encontra as respostas. Realmente
ela envelhece quando ela perde a conexão, em primeiro lugar, quando ela não consegue mais não só levar sua mensagem, mas inclusive ouvir, né, o seu consumidor. E muitas vezes as marcas perdem inclusive o seu consumidor, elas não sabem com quem é o nosso cliente, com quem a gente quer falar, né? Com quem... Eu até diria, né, dentro da minha experiência como gestor de marcas, que ela perde a sua conexão quando ela não gera mais experiências com significados relevantes para o seu target, com o seu mercado. E aí acho que tem um ponto que tu trazes aí dentro do estudo e que foi objeto de um trabalho que eu fiz como dissertação de mestrado na área de marketing da Escola de Administração da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é como que tu enxerga o envelhecimento da população, né? Esse é o meu desafio dentro de um setor de saúde, e tu consegue ser relevante para ele desenvolvendo produtos e soluções para este mercado. Que aí tu tem a ciência de uma forma, as longevidades, as pessoas vivendo com uma maior qualidade de vida, mas como é que eu atinjo esse mercado oferecendo para ele produto que é relevante para esse público? E aí eu engato aqui uma pergunta que é exatamente assim, qual o tamanho que o mercado brasileiro hoje tem? Claro, a gente pode estratificar pelo Rio Grande do Sul, mas assim, qual o tamanho do mercado 60+, né, ou a geração prateada? E já é possível identificar setores da economia que estão mais avançados em relação a esse público, a esse mercado, estão já interagindo mais? Bom, esse mercado ele é um mercado trilionário, né? Para você ter uma ideia, as pessoas com 60 anos ou mais no Brasil, em 2024, tiveram uma renda total de 1 trilhão, 1 trilhão e 60 bilhões de reais. Essa foi o que entrou no bolso dessas pessoas. Como aposentadoria do INSS, investimento, profissionais que continuam trabalhando, aluguéis, todas as fontes de renda somadas chegaram a 1 trilhão e 60 bilhões. Desse 1 trilhão e 60 bilhões, quase 1 trilhão virou consumo, né? Pouco mais de 60 bilhões virou reserva em poupança das mais diversas, mas virou consumo. Então, esse dinheiro, esse valor está circulando por aí, está passando, circulando em consumo de alimentos, mas dos segmentos que melhor perceberam e estão entendendo, conseguiram fazer a leitura. E aí as marcas, Maureen, talvez aí a gente comece a responder a tua pergunta, e aí as marcas voltam a se conectar, ou novas marcas conseguem se conectar com o consumidor ao entender o que ele está desejando, qual a experiência que ele quer. Né? E a experiência não é uma coisa teórica, ele quer mesmo viver. Quando ele quer fazer uma viagem, ele não quer só entrar num navio e fazer fotos para o Instagram. Ele quer que o navio ancore, ele quer descer no porto, quer descer na cidade, caminhar no vilarejo, quer comer num restaurantezinho de pescador, quer conhecer a história desse pescador, ou seja, ele quer vivências, né, que não são mais tão comerciais, tão empacotadas. Ele quer vivências reais. Por isso que a gente vê cada vez mais consumidores desse grupo etário criando as suas viagens, ou agências especializadas em criar pacotes organizados, estruturados, mas fora do mainstream. Mas esse público 60+, que eu faço parte desse mercado, esse público 60+, ele traz consigo essas marcas, ou ele está aberto a conhecer outras experiências, né? Porque nós tínhamos uma verdade, né, que se entendia isso no passado, que as marcas que a gente criou na nossa idade madura, na nossa juventude, a gente carregava pela vida inteira. Esse consumidor não tem mais tanto amor assim pela marca, se essa marca perder a conexão com ele. E aí também voltamos ao assunto. A tua pergunta foi muito apropriada a respeito de quando uma marca envelhece. Então, as marcas que perdem a conexão, que não entendem mais esse consumidor, não oferecem uma razão para ele continuar dando preferência,
eles vão direcionar esse 1 trilhão em consumo para outro lugar. Eles estão abertos a novas experiências. Estão abertos a nova experiência, efetivamente. E a gente tem visto novas marcas, novos posicionamentos de marcas ganhando espaço e ganhando a atenção desse consumidor. Porque ele também ele é mais acessível, ele tem mais informação hoje do que no passado. Então, no passado a gente tinha lá as marcas que a gente comprava no supermercado, que a gente comprava nas lojas, mas hoje a gente tem a internet, a gente tem a quantidade de informação assim absurda, e as pessoas que convivem com a gente também têm essa quantidade de informação absurda e vão fazendo uma curadoria e vão compartilhando com a gente. Então o Gerson tem lá o mundo dele e compartilha comigo nas nossas conversas, nas nossas dicas, e eu tenho o meu mundo e a gente vai compartilhando. Então, olha só, Maureen, como a gente vai criando e proporcionando novas conexões. Então, sim, esse é um consumidor que ele não está ganho, tá? As marcas precisam conquistar ele todo dia. Ele está no mercado. Ele tá na pista. E como é que ele convive com a inteligência artificial? Ou a inteligência artificial convive com ele? Esse é um tema engraçado, esse é um tema que assusta, né? Pois é. Mas ele não deveria assustar, porque, veja só, toda a inteligência artificial que está nos atendendo hoje, que a gente acessa hoje, algumas delas, ChatGPT, Gemini e outras, ela foi treinada com conteúdo que foi gerado anteriormente. Sim. E se soma com novas informações, novos conteúdos que são absorvidos pela internet. Toda a base de conteúdos foi gerada por nós. Sim. O próprio Google. Né? O próprio Google. Então, assim, uma pessoa madura que tenha um repertório, e aí a gente estava até há pouco falando, né, do Dado Schneider, que comenta sobre isso, muita propriedade, como o repertório é importante, inclusive para fazer uma pergunta, a pergunta certa para o ChatGPT. Hoje, o que já se sabe? A geração Z, Maurênio, ela tem a metade do vocabulário de uma pessoa de 60, 65 anos de idade. Ela conhece metade do vocabulário e usa menos dessa metade ainda. Uma pessoa mais experiente tem um grande vocabulário, ou seja, consegue se expressar melhor, encontrar a melhor palavra para fazer o melhor sentido, para fazer a melhor pergunta, que na verdade é o prompt, né, que a gente faz. Por que eu estou contando isso? Que a gente deveria adorar o ChatGPT. Porque nós, geração X, geração Boomer, nós temos mais capacidade de fazer melhores perguntas. Ser mais assertivo. E nesse jogo ganha quem souber o que quer. Sim, sim. Senão ele é um barco à deriva, né? Ele pode ir para qualquer lugar. Então, assim, fazer a pergunta certa é botar o rumo, né, na conversa com a inteligência artificial. Então, ela não é uma ameaça, a gente tem que aprender a utilizar a interface, na verdade, porque o segredo todo é explicar o que a gente quer. E a gente sabe fazer isso. A gente não pode ter medo de usar essa interface, seja numa tela de smartphone, num computador. Eu tenho uma curiosidade, se me permite, te fazer duas perguntas. Se tu já tem assessorado executivos de recursos humanos para estruturar modelos específicos para a contratação de mercado 60+, e se tu pode trazer alguns exemplos de marcas que já implementaram projetos, produtos específicos para este mercado. Acho que é legal trazer alguns exemplos assim, né, do mundo corporativo, e a discussão sempre vem qual a responsabilidade de uma área de recursos humanos quando está fazendo a indicação de profissionais e o quanto que ela tem que olhar para o mercado da maturidade de 60+, né, que eu acho que é um desafio que se tem ainda nesse mundo corporativo. Sem dúvida. Bom, a questão de não perder talento, conhecimento, repertório dos profissionais maduros, mais experientes, eu acho que é o primeiro, é um ponto bem importante, né? Porque o mercado de consumo, ele é multietário. Então as empresas precisam ser multietárias também para
manter a conexão, para manter a conexão da marca, para saber fazer a pergunta certa, para entender a experiência que funciona. E isso a gente não consegue responder tudo com uma pesquisa, com estudo de mercado e também com as referências dos profissionais mais jovens. E vejam só, isso não é um problema, tá? Isso não é demérito. Mas os profissionais mais jovens não conhecem exatamente tudo que esse consumidor quer. A gente começa, recentemente, aumentamos a quantidade de pesquisas, de levantamentos para desvendar esse consumidor e tentar se aproximar dele. Mas manter esse capital, esse conhecimento dentro da companhia, ele é bem importante. A interação que eu tenho, Gerson, com a área de recursos humanos, ela tem sido mais nas consultorias que eu faço para capacitar esses profissionais a esses mecanismos que a gente mesmo desconhecia, da comunicação entre nós, entre os maduros, né? A gente não sabia, por exemplo, que um vendedor, ao atender um consumidor maduro, ele vai ter mais chance de passar a informação dele quando ele tem a atenção visual do que quando o consumidor está olhando para a parede, olhando o televisor que ele quer comprar, e o vendedor está aqui passando as informações, e o cliente está olhando o televisor, vendo o controle remoto, imaginando na casa dele, ou seja, a mente está lá, o ouvido não está lá, o ouvido não está aqui. Sim. Isso acontece porque, à medida que nós envelhecemos, a capacidade da atenção dividida, atenção dividida é a capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, ela vai ficando cada vez menos dividida e mais ligada aonde está o nosso olhar. Então, estou fazendo essa volta inteira aqui só para dar um exemplo, tá? É muito interessante. De coisas que a gente não sabia. A gente entra numa loja hoje, a experiência do dia a dia, vai no shopping center, tem tudo numa loja, tu tá fixado em algum produto e tem um vendedor do teu lado ali fazendo várias perguntas ao mesmo tempo. Ele está passando uma informação importante, mas ele não percebeu que um consumidor mais velho, estou focado em outra coisa e não contaram para ele que não é a hora de dar informação, tem a hora certa de ganhar atenção e a nossa atenção auditiva do profissional, do consumidor sênior, 60+, ele está onde está a atenção visual. Eu aprendi isso com médicos. Os médicos, quando percebem que o paciente começa a se dispersar, olhar pela janela, olhar o guaíba, ele ganha atenção visual novamente para falar sobre o tratamento, falar sobre o medicamento. Então veja só como as coisas se conectam, né? Então, Gerson, assim, eu não tenho todas as respostas. Essa resposta que tu fizeste, e certamente deve ter feito ela por algum motivo, e tu deve ter exemplos para compartilhar com a gente, porque esse é um tema super importante. E provavelmente a mensagem desse vendedor também não seja muitas vezes adequada para o modus operandi que essa pessoa 60+, sabe ouvir. Sem dúvida, exatamente. Então, fala olhando para o lugar errado e comenta situações com um linguajar também errado. Né? Agora entrando um pouquinho no shopper, né, 60+, aquela pegadinha, poxa, esse é o último televisor, e tem um cliente que talvez vai voltar aqui. Você sabe, né, que não é isso. Então, eu já ouvi 40 anos atrás. A gente já ouviu, poxa, logo para mim. Para esse público não funciona. O consumidor vai dizer, logo para mim, vem com essa conversinha. Então, assim, esse é um consumidor que ele é mais racional nas decisões. Ele avalia várias questões de contexto, avalia se aquele produto é bom, se a loja é boa. E isso acontece em milésimos de segundo dentro do nosso cérebro. Então, aquela questão da compra por impulso, nossa, gostei tanto desse, ele vai ficar lindo lá em casa. Mas virar um catatal de perguntas maior. Eu preciso, é hora, eu acho mais barato, será que vou entregar? Será que essa marca é boa? Será que minha mulher vai gostar? Várias perguntas que têm caráter racional. Então, o que significa isso? Se as pessoas decidem com um ingrediente ou com aspectos racionais, a gente tem que preparar o nosso diálogo, nosso discurso, nossa comunicação para destacar esses aspectos racionais também,
para ajudar ele a tomar a decisão dele, né? Então, essa que é a arte, né? Gerson trabalhou muitos anos com saúde, né? E logicamente, preparando minhas comunicações, campanhas para esse público. Pelo menos a minha modesta visão, existe já uma estrutura de mercado voltada para o consumidor prateado, mais na área da saúde. Sim. Mas nas demais áreas eu não vejo essa adaptação ou adequação, né? Que me parece que aí tem um muro enorme a ser explorado pelas empresas, pelas marcas, por tudo isso que tu estás falando, né? Eu faria uma observação dentro da tua consideração, e aí o Martin pode até considerar, é que nos anos todos que eu participei de planejamento estratégico, onde o tema é o mercado 60+, sempre foi, na análise SWOT, identificado como uma ameaça e não como uma oportunidade. E esse, para mim, é o ponto de disrupção dentro do que a gente está discutindo, e aí o Martin ele materializa essa discussão, que é exatamente a gente observar que o mercado ele é trilionário, né? Ele tem uma economia gigante e ele não é uma ameaça, ele é uma oportunidade. Talvez o setor de saúde, né, pela sua observação, ele tenha sido um dos que mais caminhou para este movimento porque percebeu uma oportunidade, mas mesmo assim ele ainda é o desafio. E o outro desafio que eu percebo dentro dessa conexão, especialmente da saúde, é como é que a gente introduz a tecnologia para este mercado, né? Então a gente está falando de inteligência artificial, mas assim, e aí talvez o Martin tenha mais alguns exemplos, mas assim, o desafio do uso da tecnologia, ele também é um desafio gigante que a gente tem nesse mercado. Então, muitas vezes tu precisa, dentro de uma operadora de saúde, fazer com que ele acesse uma informação que está no aplicativo, mas ele não faz esse movimento. Então, o desafio é gigante. Tem uns que fazem, outros não fazem. Como é que a gente resolve isso? Isso é economia, isso é desperdício, é diminuir desperdício e tudo mais, né? Que o mercado precisa. Pod Business, o podcast da M-Stort.